Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado por participar aqui do nosso webinar. Hoje é um dia bem interessante. A gente está lançando uma nova geração do nosso produto ah, do nosso tablet automotivo, nova geração, né, onde a gente vai trabalhar agora com a tecnologia Android, o que abre uma série de novas possibilidades. À medida que eu vou passando, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper ou vocês podem escrever no chat. Fabrício vai anotando tudo e no final a gente faz daí um resumo, lê as perguntas e responde para vocês. Tá? Esse webinar ele não é muito longo, ele é um pouco intenso porque as coisas são bem legais assim. E claro, né, os clientes que quiserem depois, tá todo o pessoal aqui do Customer Success, a gente tem vários dos nossos parceiros presentes. Então, se vocês quiserem fazer um teste piloto, conhecer a solução, é só falar ou com o parceiro ou com o nosso Customer Success que a gente providencia um teste para vocês conhecerem a solução. Tá bom? Bom, tá todo mundo enxergando aqui o que há de novo, só para ver se a gente está na mesma página ao pé da letra? Sim, Ale, tranquilo. Sim, Alexandre. Tranquilo. Bom, então tá bom. A gente já tinha, né, uma solução que era um tablet automotivo, só que esse tablet era baseado numa plataforma Windows, que é uma plataforma que hoje ficou um pouco desatualizada para esse tipo de dispositivo móvel. Então a gente acabou migrando para uma nova solução onde a gente está trabalhando com o sistema Android. O que mudou? Bom, é um hardware muito mais novo, ele tem um processador muito mais parrudo, ele trabalha de uma forma muito mais rápida. A gente aproveitou e reviu também todo o software para melhorar ele e tornar ele com uma dinâmica e toda uma interação muito melhor. Então, a performance é muito aprimorada. O sistema é Android, né? Acho que um dos pontos-chave aqui é a atualização das configurações agora acontece over the air, porque no sistema antigo a gente tinha que baixar as configurações num pendrive e atualizar no dispositivo. Não é um dispositivo que se atualize com uma frequência tão grande, mas quando tinha que fazer isso acabava sendo muito... Oi, Marla, tudo bem? Acabava sendo muito trabalhoso porque os veículos estão... Oi? Ah, tá. Acabava sendo muito trabalhoso porque os veículos estão em campo, então ficava muito difícil de fazer isso numa frota em movimento, essa atualização. Então, esse é um dos pontos-chave aqui dessa atualização de hardware, né? Permitir fazer essas atualizações de forma automática. Caiu. Eu vou pedir para a Marla só fechar o microfone, que a gente está ouvindo ela, a não ser que ela tenha uma pergunta, tá? Que mais? Aí nós migramos já duas das aplicações que a gente tinha no sistema antigo, que foi o rotograma falado e a aplicação da jornada de trabalho, que são as que eram mais utilizadas. A gente vai entrar em mais detalhes, né, mas o rotograma falado foi aprimorado, ele traz algumas funcionalidades otimizadas agora, e a aplicação da jornada de trabalho também foi bem otimizada. Outra situação que é importante, as aplicações agora funcionam paralelamente. O que significa isso? Na plataforma antiga, você tinha uma tela onde tinham todas as aplicações ao mesmo tempo. Agora não, agora você vai abrir uma tela e vai ter a aplicação que você está rodando, ocupando a tela cheia. Isso faz com que você tenha uma riqueza de informação muito maior na tela, acaba ficando muito melhor de trabalhar. E você pode ir trocando uma pela outra, o sistema já se acostumou a usar isso nos nossos celulares, né? Ou seja, eles continuam rodando de forma paralela, mas cada um vai ocupar a tela inteira, então eles acabam tendo uma interação mais adequada com o usuário. Como a gente está falando de uma plataforma Android, né, o que acontece? A gente abre aqui um mundo de novas possibilidades. Então, por exemplo, a própria Mix tem as suas aplicações, que nem o MyMix, rodam em Android, que podem ser rodadas aqui nessa plataforma. O cliente de vocês, ou se você for o cliente, né, você pode ter alguma aplicação que você já usa na plataforma Android, ela pode trabalhar junto. Então, você não precisa ter dois dispositivos na cabine, pode ter um só, esse dispositivo vai trabalhar com a
aplicação, por exemplo, do rotograma falado e a jornada de trabalho, e ainda pode ter uma outra aplicação que vocês utilizam, não sei, para fazer algum checklist, entregas ou qualquer outra aplicação que vocês tenham. Ok? Até aqui alguma pergunta ou vou seguindo? Bom, vamos lá. Chegamos na parte aqui do rotograma falado. E vocês já podem ver que a tela mudou bastante. Na verdade, são as mesmas informações, só que a tela ficou muito maior, ficou muito mais fácil de enxergar. Então, aqui você tem, no rotograma falado, você cadastra as cercas com os limites de velocidade. E aí ele vai te dar essa informação aqui na tela direto, né? Qual é a velocidade do veículo e qual é o limite para aquela região. Então, eu consigo saber, por exemplo, esse veículo está 17, o limite é 87, ele pode acelerar bastante aqui que ele não vai, que está longe ainda do limite. Além disso, aqui é adicional, isso já é uma melhoria, né? Você consegue saber em que região que você está. Antigamente não sabia, e isso tornava um pouco confuso. Por exemplo, alguns clientes faziam regiões muito longas, então era um bom pedaço da BR-101 entre, sei lá, Florianópolis e Joinville, uma cerca só, gigante. E eu tinha dificuldade de me dar conta que aquilo era uma cerca grande ou não, uma cerca pequenininha, era apenas uma rotatória, né? No momento que eu enxergo o nome da cerca, fica mais fácil de eu saber. Não, isso aqui é um limite, por exemplo, de 20, 30 quilômetros por hora, que no caso, né, para uma alça de acesso, por exemplo. Então, eu sei que é só aquele local limítrofe, né, que eu vou trabalhar a 30 quilômetros, em seguida ele já vai trocar e vai me liberar para andar a uma velocidade maior. Tá? Continua implementado o pré-alerta, que é uma das funcionalidades que é mais interessante dessa solução, onde você consegue definir para cercas uma distância a partir da qual você vai avisar que há um limite de velocidade. Então, por exemplo, reduz a velocidade rotatória de 20 quilômetros por hora à frente. Aí você bota esse alerta para acontecer a 150 metros da rotatória. Qual que é a ideia? Eu venho dirigindo, estou lá 60, por exemplo. Quando eu recebo esse alerta, eu tenho essa distância para poder desacelerar o veículo e entrar na rotatória na velocidade correta. Algumas outras soluções de rotograma falado, elas só implementam a velocidade limite. Então, ele vai receber esse alerta, mas ele já está na rotatória, então não dá tempo dele reduzir. E aí, se vocês conhecem as rotatórias ou alguém já dirigiu um veículo pesado, sabe que se você entrou errado, não tem mais o que fazer, não pode frear, não pode... O caminhão vai tombar de qualquer jeito, não tem mais solução. Então, a ideia do rotograma falado é ser realmente uma solução preventiva. Então, você coloca esses alertas um pouco antes da curva, um pouco antes da rotatória, para que ele possa se preparar, reduzir a velocidade e entrar na área de risco já com a velocidade adequada. Tá? Como que faz essas cercas? Como que embarca? Como é que funciona isso? Você entra dentro da plataforma da Mix e cria as cercas como você faz normalmente. Ou você pode importar elas de outro sistema, trazendo os vértices, né, dentro de uma planilha, consegue importar para dentro do sistema da Mix todas as cercas. Depois você entra na plataforma Marketplace, aonde você coloca os limites de velocidade e os pré-alertas. Então, eu vou só dizer no Marketplace assim, olha, essa cerca aqui, o limite é 60 quilômetros por hora, ou é 40. Por exemplo, eu posso embarcar todos os pedágios da minha região. E aí eu boto as cercas dizendo, ó, o limite aqui é 40, que é o limite do sem parar, lá, para você não ter risco, né, de passar rápido no pedágio. E os pré-alertas, aí você define, por exemplo, o limite que o pré-alerta vai ser a cada 150 metros. Então, 150 metros antes do pedágio, ele recebe a mensagem de redução de velocidade, passa no pedágio a 40 e segue a vida depois. Tá? E como que embarca? Ele vai embarcar através do Wi-Fi do dispositivo. Então, você pode programar o Wi-Fi dele, por exemplo, para trabalhar dentro da, da garagem da empresa, dizer que quando ele chegar na garagem da empresa, ele se conecta via Wi-Fi, baixa todas as atualizações que houverem de cercas, velocidades, tudo que você alterou, e fica automaticamente atualizado.
Ah, mas eu não passo nunca aqui na região, mas em compensação ele passa lá num posto, algum lugar que tem Wi-Fi. Você pode pegar ele, é como se fosse um celular, né? Você acessa o Wi-Fi dele, programa, e ele vai acessar o Wi-Fi lá e vai baixar os dados também, tá? Então, basta ele ter um acesso Wi-Fi em qualquer lugar, ele vai se atualizar automaticamente. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo até aqui. Tá. Romeu, um outro ponto importante que nos perguntam às vezes é que vozes que tem, né? Que mensagens que existem. Então, já existe uma série de mensagens bem grande disponíveis. Basicamente, a gente começou com a implementação que a Raizen solicitou, então existe até mensagem do tipo área de manancial, coisas do tipo, já é um pacote bem grande. Mas, às vezes, acontece de um cliente ter uma necessidade específica. Então, ele pode pedir para a gente, tem um processo, porque a gente precisa criar a voz, isso aqui é um sistema eletrônico, né? Ele cria essa voz e a gente implementa. É possível fazer, só tem que fazer uma solicitação e aí tem um custozinho para a gente fazer esse pequeno desenvolvimento. Tá, mas é possível fazer. Outra pergunta que nos fazem muito é a quantidade de cercas, né? Esse é um dispositivo embarcado, ele tem uma memória, claro, né? Então existe um limite. Porém, ao contrário, por exemplo, do nosso Mix 4000, do FM, que são dispositivos que têm uma memória um pouco limitada, vocês podem imaginar, o tablet ele vem com uma quantidade de memória muito grande. Então, ele já suporta um volume imenso de cercas dentro dele, né? Depois o Rafael pode nos dar uma dica aqui da quantidade. Além disso, ele tem a memória expansível, então eu posso ainda botar um cartão de memória e expandir isso ainda mais. Mas, Rafael, qual foi o teste que vocês fizeram na quantidade de cercas para a gente dar uma ideia para o pessoal? Nos testes a gente utilizou em torno de 300 cercas. Tá. Mas tem aquele cliente que tem milhares de cercas também que chegou a colocar, não? Sim, sim, Outra questão, as cercas podem ser poligonais ou podem ser redondas, podem ser, quer dizer, circulares ou retangulares, ele aceita qualquer tipo de cerca. aceita, aceita. O ideal Então, é não utilizar tanto das poligonais, né? Que ela acaba consumindo mais ocupando memória. um pouco mais de memória. Mas dá para usar de todos os tipos, sim. O que eu não aconselho muito fazer é pegar um sistema meio automático, desses que pegam, por exemplo, o rastro do veículo e geram uma cerca automática. Ele acaba gerando uma cerca poligonal com milhares de pontos de forma totalmente desnecessária. Se você olhar o mapa, você consegue fazer, de repente, com 10, 20 pontos, a mesma cerca que um sistema automático vai fazer com 20 mil pontos. A gente teve um caso de um cliente, eu me recordo, de uma usina de cana, que baixou um mapa que tinha todos os talhões das fazendas. E eram milhares de talhões, e os talhões tinham milhares de pontos. Então o sistema ficou super lento, porque as cercas eram exageradamente perfeitas. E não havia essa necessidade, ele só queria saber quando entrou, quando saiu da cerca, mas se você olhasse o desenho, era uma coisa completamente... Então depois nós tivemos que, infelizmente, tirar todas as cercas e refazer com eles, né? Aí é um trabalho bem legal de fazer junto com o parceiro, os parceiros que estão aqui, ou então com o nosso Customer Success, que já está bem experiente nesse assunto, de como montar as cercas para vocês fazerem da forma mais eficiente possível e conseguir montar o rotograma. Certo? Bom, vamos lá. Outra aplicação é o Jornada de Trabalho. Há mais ou menos uns 2 meses, a gente fez um webinar sobre o nosso teclado de jornada de trabalho, que tem até uma interface bem similar a esse aqui, mas é um dispositivo muito mais simples, muito mais básico. Então, o que que a gente fez? A gente resgatou todas as funcionalidades que tem nesse dispositivo, para você fazer os apontamentos manuais, mas colocou uma inteligência por trás. Então, além dele ter a possibilidade de fazer os apontamentos manuais, ele tem agora uns lembretes. Então, por exemplo, se você abrir uma refeição e quiser fechar a refeição antes de 1 hora, ele vai te dar um alerta dizendo, olha, não fechou ainda 1 hora, não quer esperar uns minutinhos?
que é muito comum, né? Você fechar a refeição com 50 minutos, 55, era só esperar 5 minutos e não fica fora, né, do padrão da lei. Então, essa já é uma funcionalidade bem interessante. Rafael, além da refeição, tem mais algum lembrete que ele faz? Acho que da pausa, né, do descanso. Rafael. Alô? Oi, Rafael, Tá me tudo bem? ouvindo? Agora sim. Então, na verdade, esse lembrete ele ainda não está implementado nessa primeira fase, né? Mas aí O ele da... teria sim, ele viria sim para o descanso obrigatório também. Entendi, entendi. Então, por enquanto, é Nessa- só da refeição, né? Isso. Não, Tá, não, tá. ainda não tem o lembrete para nenhum dos dois, no caso. Ah, entendi. Ainda Entendeu? não foi implementado. Tá. É. O outro desenvolvimento que a gente está fazendo é que a coisa boa do Android é que a gente pode agora ir desenvolvendo e colocando as atualizações, porque ele vai fazer over the air, então é muito prático, né, para atualizar. É buscar todas as informações da jornada e colocar isso como parâmetros. Então, além do lembrete da refeição, do lembrete das pausas, também o lembrete do interstício. Então, não passou as 11 horas ainda, ele vai começar a jornada, eu vou avisar para ele, olha, deu 10 horas e 55 minutos, espera mais 5 minutos para não causar aqui uma não conformidade dentro da jornada de trabalho. Certo? Bom, e assim como o outro teclado, ele ainda tem aquela inteligência de, por exemplo, se eu fizer uma pausa de refeição, voltar da refeição e ainda não entrar em movimento, ele identifica que eu não entrei em movimento e coloca a saída da refeição quando o veículo começou a andar. De tal forma que ele é um sistema que ele é manual, mas inteligente para corrigir algum erro de digitação do motorista. Então, nesse sentido, né? Sobre a atualização over the air, eu já falei um pouquinho, né? Mas qual que é a ideia? Então, eu habilito aqui o Wi-Fi no tablet, ele vai se conectar a uma rede móvel, que nem um celular normal, e vai fazer a atualização. O que que ele atualiza? As cercas do rotograma falado, todas as regras de velocidade, seja a velocidade da cerca quanto os pré-alertas. E aí tem uma funcionalidade nova que a gente vai colocar, que são as macros, eu já vou falar dela, que também vão se atualizar de forma automática. E assim como esses parâmetros da jornada de trabalho, que também a gente vai colocar. Ponto importante, não precisa ter uma linha celular, porque ele está fazendo tudo isso via Wi-Fi. Tá? Agora, o dispositivo, ele tem um celular. Então, é só que nesse momento a gente não viu a necessidade de colocar a funcionalidade do celular, porque os clientes que a gente está operando, todos têm Wi-Fi e pediram muito que não houvesse uma mensalidade associada. Se eu colocar um chip com o celular, começa a ter uma mensalidade. Então, foi a opção que a gente fez. Mas é evidente que se alguém tiver algum problema muito sério nesse sentido, é uma coisa que a gente pode avaliar. E, claro, o celular começa a fazer sentido se a gente colocar outros aplicativos que a gente está pensando mais adiante, a gente já vai conversar deles. E aí, nesse caso, claro, teria uma mensalidade por conta do SIM card. Falando um pouquinho do hardware, né? Ele é um dispositivo de 5 polegadas, ele tem uma tela com muito mais resolução do que tinha o outro tablet, então ela é uma tela muito mais clara, ela tem muito mais lux, né? Muito mais brilho. Além disso, o teclado agora é capacitivo, antes era um teclado resistivo, significa que a gente tem muito mais sensibilidade ao toque, muito igual a um celular dos mais modernos. No tablet antigo, se vocês lembram, tinha que apertar bastante para conseguir fazer as operações. Que mais? Ele, mesmo assim, ele continua sendo um produto bastante robusto, então ele é um pouquinho mais grossinho. Olhando, você pensa, isso aqui é do tamanho de um celular, mas ele é muito mais grossinho, né? Feito para aguentar a alta temperatura do veículo, a vibração e todo o ambiente mais difícil, né, de trabalhar que é dentro de um veículo. Comparativamente, a gente vê alguns concorrentes trabalhando com tablets de mercado, que sejam tablets da Samsung ou outros,
que são produtos muito bons, mas eles não são feitos para esse ambiente. Então, o que que acaba acontecendo? Como ele fica exposto a uma temperatura muito acima da temperatura padronizada dele, a bateria começa a gastar muito rápido, o teclado perde a sensibilidade do touch muito rápido, e, enfim, se ele cair, ele quebra muito fácil. São dispositivos inadequados. Com a temperatura, às vezes, ele desliga, dá aquela sobretemperatura, ou seja, você comprou um problema, não comprou uma solução. Aqui a ideia foi colocar um dispositivo que realmente é feito para aguentar, né, o rojão, né, o tranco da operação, seja ela 24/7, numa usina de cana, no calor, no interior, ah, ou pode ser também mesmo na cidade, né, se você está fazendo distribuição e tudo, o dispositivo está ali dentro do veículo, a gente sabe que é uma situação de bastante estresse, né. Inclusive no sistema de fixação que ele tem, ele é feito de tal forma que ele fica fixo de uma maneira muito mais robusta no painel, então ele não fica vibrando, não fica solto, que é exatamente onde aparecem os problemas mecânicos nesse tipo de dispositivo, tá? Um pouco mais sobre o equipamento, né? Ele vem com esse processador quad-core, sistema Android 7.1, a bateria boa aqui, 1650 mAh, a alimentação dele de 8 a 36 volts, então ele atende toda a demanda automotiva, né? Basicamente entre 12 e 24 que a gente trabalha. O display, né, capacitivo, multitouch, e totalmente robusto para aplicações, transporte, armazém industrial, etc. Bom, falando um pouquinho de futuro, mas futuro próximo, né? Essa implementação a gente já tinha no outro dispositivo, a gente está dando uma revisada nela para tornar ela melhor, né, mais fácil de utilizar, mas a ideia é que a gente tenha todas as macros aqui disponíveis no novo dispositivo. As macros vão ser sequenciadas, então você faz mesmo uma sequência onde só pode utilizar aquelas macros depois que passou por uma outra, e vai fazendo o teu workflow, né, o teu fluxo de operação, de acordo com a necessidade da tua operação ou do teu cliente, tá? Ele pode gerar eventos, então, dependendo do que aconteceu, ele pode, por exemplo, fazer um bloqueio ou mandar uma notificação crítica, alguma coisa do tipo, dependendo da macro que você definir. E fica totalmente genérico, então ele é adequável a qualquer, as mais diversas operações. Então, uma implementação bem legal de macros para tornar bem genérico e atender qualquer demanda que vocês tiverem. Sobre a parte de eventos, a ideia aqui é ter um display mostrando para vocês os eventos críticos. Então, por exemplo, excesso de velocidade, marcha lenta excessiva, aceleração brusca, freada brusca, e esses eventos gerarem um alerta de voz. Então, além do rotograma falado, ele também vai ter esses alertas aqui, né? Se ele fizer uma freada brusca, então vai gerar um evento, vai aparecer para ele aqui o evento e vem uma mensagem de voz. Além disso, no final da viagem, ele recebe um contadorzinho dizendo para ele quantas freadas ele fez, acelerações, etc., que ele já tem tipo um feedback, né, para saber como que ele está conduzindo. Ok, bom, além disso, a gente tem algumas ideias aqui para o futuro, né? E aqui aceitamos também sugestões de vocês, mas algumas delas, por exemplo, colocar o mapa na tela. Então, além do rotograma falado dar os eventos nas áreas de risco, eu ter um mapa para poder fazer navegação e olhar esse tipo de coisa acontecendo em tempo real. Que já começa a ser interessante ter o SIM card no dispositivo. Tá? O dispositivo tem a opção de ter um leitor de NFC, que é um leitor de crachá, né, de crachás RFID. Então, a ideia é a gente colocar esse dispositivo e aí você poderia ler o crachá no próprio tablet. Então, pegaria o seu crachá e ler no tablet. Faria a identificação do motorista por ali. Tá? E a outra opção, a outra tecnologia que a gente quer implementar, o Mix 4000 ele tem um Bluetooth, então a gente faria a conexão através de Bluetooth com
o Mix 4000. Hoje ele é conectado através de um cabo, né? Então eu liberaria ele do cabo, ele fica um dispositivo mais solto, e até do ponto de vista de segurança, a chance, por exemplo, de encontrar o Mix 4000 é muito pequena quando não há um cabo conectado a um dispositivo externo, né? Além também da questão da robustez. Um cabo a menos, um chicote a menos é uma coisa a menos a dar problema. Eu fico com uma conexão sem fio. E por fim, a gente está pensando também nisso aqui, transformar o aplicativo num aplicativo genérico que poderia ser instalado em qualquer dispositivo Android. Apesar de a gente achar que o nosso tablet ele é muito bom, porque ele é feito para o ambiente automotivo e tal, às vezes a gente chega no cliente, ele já tem, né, um tablet, quer usar o dele, ou então a aplicação dele não é tão robusta assim, de repente é uma força de vendas, alguma coisa do tipo, ele quer ter o aplicativo, mas ele não vê a necessidade de colocar um tablet robusto desse tipo, então vamos usar o próprio celular do vendedor, alguma coisa do tipo. A ideia é que o aplicativo vire um aplicativo, né? E a gente poderia daí trabalhar com ele com qualquer hardware. Evidente que se o cliente quiser usar o nosso hardware, ele pode comprar, senão ele usaria o outro. Tá? Que mais? O que a gente está desenvolvendo? O aplicativo das macros, né, e eventos, esses dois que eu mostrei. Indicação do estado da jornada do condutor no aplicativo de apontamentos para o JT. Isso aqui, Rafael, qual que é a ideia? Eu dizer, por exemplo, que ele está em movimento, ele está em refeição, esse tipo de coisa? Exatamente, tem uma indicação de Qual o estado que ele está? qual estágio ele está no momento, né? Uhum, tá. E outra possibilidade é que incluir outras aplicações no menu do Smart, por exemplo, o MyMix. Então, eu conseguiria ver a minha pontuação, pontuação do motorista, no próprio tablet. Então, já uso outros aplicativos que têm Android, ficariam todos disponíveis na mesma aplicação. Ok. Gente, eu falei que era curto, né? Mas tudo bem. Não sei se tem alguma pergunta aí, Fabrício. Sim, Ale. A Fernanda Monteiro perguntou se aquelas atualizações manuais não serão mais necessárias com essa nova atualização e para qualquer operação. Não, as atualizações todas acabam ocorrendo de forma automática via rede Wi-Fi. Então, não há mais necessidade de aplicação de alteração manual. É uma Bom, grande diferença, né? Uhum. eu tenho Fala, uma Romeu. pergunta. Esse equipamento, ele funciona, ele é um complemento do Mix 4000 ou do 2000, correto? Do Mix 4000. 4000. É, é E porque o Mix ele 2000 não tem serial, então ele não pode ser conectado no 2000. ele não funciona de forma independente, Não funciona de forma autônoma. autônomo, não funciona. Tá. Por exemplo, se eu quiser, eu só quero um fotograma falado, né? Se bem que falando isso, Romeu, você me deu uma ideia. A gente tem o aplicativo MyMix Tracking. Ele poderia rodar nesse dispositivo, que é um dispositivo Android. Então, é exatamente isso, porque o que eu estou pensando? De repente, ter o MyMix nele com o fotograma falado, por exemplo, né? Não, porque o rotograma falado funciona pegando os dados do Mix 4000 ou do FM. Tá, A velocidade, tá. né? Ele está pegando dali, não está pegando do... Ou Não, tô falando a não ser que algo... você coloque velocidade por GPS, né? Que não é lá muito Não interessante, sei, mas até uma pergunta, Rafael. Ele poderia usar a velocidade do próprio dispositivo, Sim, do GPS? ele consegue utilizar a velocidade por GPS do próprio tablet, sim. Então, ele poderia funcionar standalone mesmo. é, de repente, né? Por exemplo, eu tenho um sistema no meu caminhão, só Uhum, está faltando o fotograma falado, ou eu quero uma jornada melhor, mais eficiente, entendeu? entendi. O que eu estou pensando, né? De alguém que já tem um equipamento instalado, mas falta esses complementos, por exemplo, né? Jornada ou o rotograma falado, né? Porque aí você não precisa nem de cabo, né, para conectar no 4000 e nem o Bluetooth por enquanto.
Entendeu? Né? Rafael, a gente chegou a testar ele só o MyMix Tracking rodando dentro dele? Um teste que teria que ser feito. Não foi feito esse teste com o MyMix Tracking, não. Tá. É uma coisa que para a gente validar, Romeu. Talvez seja É. possível. E assim, agora você vai mandar para a gente o preço, né? Uhum. As condições e tal, para a gente incluir na minha lista de preço aqui. Claro, claro. Já tem uma lista de preço atualizada com ele. Na verdade, o preço dele é muito parecido com o preço do outro tablet. O que ele tem é que ele é muito melhor que o outro tablet. É muito mais rápido e ele trabalha com Android, né? Que é um diferencial grande. E essa questão da atualização over the air foi uma coisa que atrapalhou muito no outro tablet, porque a gente achava que as atualizações não eram muito frequentes, mas elas são. Porque quando você começa a desenhar o rotograma falado, e o pessoal começa a usar, começam a aparecer situações. Eu errei um pouquinho aquela cerca, ela tinha que ser um pouquinho maior. Faltou uma cerca aqui. E toda hora você vai melhorando e atualizando aquilo. Então acaba tendo essa necessidade de atualizar com muita frequência no início, né, especialmente da operação. Imagino que depois de um tempo o rotograma está implementado, fica mais estável. Mas é importante, sim. E outra questão, sim, a gente quer lançar esse monte de novas funcionalidades, macros e tal, e aí isso vai estar disponível over the air para a gente atualizar o dispositivo sem que o cliente precise fazer nada, né? Ele só precisa achar uma rede Wi-Fi e ele vai se conectar. Isso é muito, muito legal. E assim, atualização para o Wi-Fi também, né? Uhum. Porque não tem custo. Não né? tem custo mensal, né? Não tem custo mensal. Né? Então, a princípio, minhas dúvidas, por enquanto, são essas poucas. Tá. Mas assim, a gente pensou nele como um dispositivo auxiliar, né, do Mix 4000 e do FM, especialmente porque quem está procurando rotograma falado, esse tipo de coisa, em geral está querendo atender a Raizen, a BR, e aí a norma já é obrigatória, tem que ter um dispositivo lendo a CAN, ou seja, eles já estão com a telemetria Sim. Não, pela então, mas CAN. o que eu penso é assim, né, É uma Alexandre? outra aplicação, né, uma outra aplicação. Não, outra aplicação e ele complementar outros que não mix, entendeu? Sim, De sim. repente você entra num cliente que já tem outro equipamento e você já entra, né? Entrou no próximo caminhão, você põe tudo, entendeu? A ideia é essa. Claro, claro, eu entendi. E eu estou pensando aqui também, aplicação para empilhadeira, de repente tem que dar umas adaptadas nele, mas pode funcionar bem, né? O que a gente pensou é aquele aplicativo do checklist que a gente fez no outro teclado, Isso, ele exatamente. poderia ser implementado aqui e aí ele faria a mesma coisa. Mas aí existe uma questão de preço, né, Romeu? É claro que esse tablet é muito mais caro do que o outro teclado. Então, tem que pensar se realmente ele traz alguma funcionalidade mais interessante para o usuário. Pelo fato de ser um tablet, a gente tem mais flexibilidade de desenvolvimento. Então, talvez tenha algumas coisas que eu posso, de repente, É, criar muito mais perguntas. E mas ele, teria que ser autônomo, na minha opinião, entendeu? Porque se você colocar dois equipamentos numa empilhadeira, já fica muito meio complicado, né? A não ser que você coloque um Mix 2000, né? Mas aí você falou que ele não o combina, Mix né? 2000 não faz muito sentido, porque o Mix 2000 já é por GPS, então é melhor usar o GPS dele. Então é melhor usar o GPS dele. Nisso não faria sentido. Segundo o Mix 2000 não tem porta serial, não consegue se comunicar com ele. É que empilhadeira também, a maioria não tem CAN, né? Tem, Sim, então, mas elas têm o sensor de velocidade, a velocidade dela é lenta, difícil pegar por isso, GPS, exatamente. dentro de armazém não pega, então você pegar a velocidade real da empilhadeira é um diferencial importante. É complicado, é. Mas beleza, tá, interessante. Ok. Bom, mais alguma pergunta? Não perguntando de preço, o resto está tudo bem?
Não, o preço depois você vai mandar por e-mail, né? Assim a Claro, gente fica claro. mais... Tem uma outra coisa que a gente fez, tem um vídeo que a gente fez explicando direitinho como é que cria cercas e como é que embarca. O vídeo, metade ele está totalmente atualizado e a outra metade não. A outra metade aparece o dispositivo rodando e gerando os alertas. Só que ainda está com o dispositivo antigo, a gente ainda não fez o filme do dispositivo novo. Mas a gente vai mandar para vocês, de qualquer forma, para vocês verem como é que é fácil a parte de embarcar as cercas, que é super importante. E aí, claro, o resto abstraiam, né? Porque o dispositivo é diferente e a telinha é um pouco diferente. Assim que a gente fizer um novo filme, a gente disponibiliza para vocês. No mais, a gente está trazendo algumas peças. Quantas são, Rafael, e quando que a gente tem elas? Se não me engano, eram 10 que estavam chegando e a data tá, acho que é para semana que vem. Eu não vou conseguir te dar o dia correto, mas acho que é semana que vem que vão chegar. Tá, então se alguém tiver uma oportunidade, tiver algum cliente ou for um cliente que quiser testar, por favor, entre em contato para a gente agendar com vocês. Ok. Ok? Ô, Alexandre, só coloca Fala, aí Eduardo. que já tem 3, boa tarde a todos, né? Você Só já tem coloca que 3 clientes já para tem 3 testar? clientes, 3 unidades para o mesmo cliente para testar, tá? É melhor vocês correrem e pegar logo antes que o Eduardo consuma todas as nossas Eu 10 já peguei unidades. 3. Opa, eu também estou na fila. Boa tarde, pessoal. Já tem um cliente aqui também querendo a Clabin, então segura os meus aí. Não, a gente vai, óbvio, esses 10 é só um começo, né? Para a gente começar a botar no campo e também ver como é que a própria interação do usuário. Quando tem interação do usuário é muito diferente. O Mix 4000, por exemplo, e o FM são produtos que não têm uma interação direta do usuário. A gente coloca dentro da cabine e ele fica lá processando o dado e transmitindo. Quando tem interação do usuário, a gente recebe muito feedback, né? Isso aqui deu certo, isso aqui ele está achando diferente e tal. Então, nos ajuda muito a melhorar o produto, né? Tornar ele mais user-friendly, mais fácil de usar, que é super importante nesse tipo de dispositivo. Tenho mais uma questão interessante, vocês não chegaram a perguntar, mas é coisa do rotograma falado, né? Vocês estão vendo essa telinha preta aqui? Tem alguns clientes que exigem que não tenha não tenha nada na tela enquanto o veículo está em deslocamento. É o caso da Raizen, porque eles acham que distrai o motorista. Então aqui você pode abrir uma tela preta, né? E ele não fica aparecendo, ele continua com a voz, ele continua informando o motorista, mas a tela só aparece quando ele para o veículo, que é um sistema daí automático para fazer isso. Tá, antigamente era um botão que fazia isso, aí o botão tinha alguns problemas que o motorista podia interferir naquilo. Ficou muito melhor agora porque é uma implementação por software, né? E a gente consegue daí ter mais controle, até bloquear que ele não consegue mexer, né? Então, a tela vai ficar preta porque ele está trabalhando para a raiz e é obrigatório. Se ele trabalhar para BR, não é, então a tela não fica preta, ele pode alterar, né? Essas configurações. Ok. Gente, então, se não tem mais nada de perguntas, a gente depois manda para vocês esse vídeo, né, e mais informações. E, claro, quem quiser, né, fazer algum teste, alguma coisa, é só levantar a bandeira aí, vamos preparar com vocês. Maravilha. Tá bom? Muito obrigado, então. Boa tarde. Nós que agradecemos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tarde. Obrigado.